Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os observadores de estados. Então, só para colocar uma problemática aí, nas últimas aulas nós estudamos uma lei chamada Lei de Realimentação de Estados. Vocês devem lembrar. Lei de Realimentação de estados. E essa lei ela é dada por U igual menos K vezes X. Vocês devem se lembrar muito bem que U é o vetor de entrada. E X é o chamado vetor de estados. Enquanto o K é chamado de vetor de ganhos. Vocês se lembram que nós usamos esta lei de realimentação de estados para controlar um sistema. Então, no último experimento, nós controlamos posição usando a lei de realimentação de estados. O controle que nós fizemos na aula passada é denominado de controle por realimentação. Agora veja, o controle por realimentação, que utiliza esta lei aqui para controlar o sistema, tem uma exigência. A exigência é muito simples. A exigência, x, o vetor de estado x, deve ser conhecido. Esse é o problema. Nem sempre todos os estados do sistema são acessíveis. Geralmente, nós temos acesso apenas à saída do sistema. Então, geralmente, acesso apenas à saída do sistema. E vocês sabem que a saída de um sistema também é um dos estados do sistema. Então nós temos um problema aqui. Para você aplicar a lei de realimentação de estados em um sistema e, consequentemente, fazer um controle por realimentação de estados, você precisa conhecer todos os estados do sistema. Ou seja, todos os elementos do vetor x. E nem sempre isso é possível. Alternativa. Deixa eu me apagar esse aqui que ficou muito feio. Você pode usar uma alternativa para contornar esse problema. Uma alternativa para controlar esse problema é propor um sistema dinâmico. Então, a alternativa seria você propor um sistema dinâmico que estime esses estados. Então, alternativa. Propor um sistema
dinâmico que estime todos os estados. Esse sistema dinâmico é o que nós chamamos aqui de observador de estados. O observador de estados vai ser o nosso sistema dinâmico que vai estimar os estados do sistema. Então veja, o observador de estados ele tem duas classes aqui. O observador de estados tem duas classes principais. Um observador de estados ele pode ser em malha aberta ou em malha fechada. Malha aberta não é usual. Um observador de estado em malha aberta não é usual porque ele não funciona bem. O observador de estados mais usual e que funciona muito bem é um observador em malha fechada. Basicamente, posso até mostrar para vocês aqui, o observador em malha fechada funciona da seguinte forma. Suponha aqui que você tenha o sistema real. O sistema real é claro que tem um vetor de estado x, tem uma saída real, que aqui eu vou chamar de y, e tem uma entrada, que aqui nós vamos chamar de u. Suponha um sistema dinâmico chamado observador de estados. Observador de estados. Olha que interessante, o observador de estados vai produzir o vetor de estado estimado, que aqui eu chamo de x chapéu. Tudo que tiver chapéu significa estimado. Vamos submeter este sistema dinâmico observador de estados com a mesma entrada U da planta, do sistema real. Claro que o observador vai produzir uma saída que aqui eu vou chamar de Y chapéu. Vou utilizar a informação da saída do sistema e subtrair da saída estimada pelo observador. E o resultado será a diferença entre Y e Y chapéu, que eu vou chamar de Y til. Basicamente, nós podemos afirmar, olhando esse diagrama bem resumido da aplicação do observador de estados, nós podemos concluir o seguinte. Quando y til for aproximadamente igual a zero, implica que internamente os estados desse sistema dinâmico observador, ou seja, implica que x chapéu vai ser aproximadamente igual ao vetor de estado x. É assim que o observador de estados em malha fechada
consegue estimar os estados do sistema real. O observador de estados é um modelo matemático. E o sistema real também tem o seu próprio modelo matemático. Então veja, o observador de estados utiliza como matrizes as matrizes estimadas do sistema real. Então, por exemplo, o sistema real, vocês já sabem, na representação de espaço de estado, ele tem duas equações. Equação de estado x ponto, que é igual a ax mais bu. Tem uma equação de saída y igual cx mais du. Muito bem. Quando eu modelo matematicamente o sistema real, eu obtenho estimativas de suas matrizes. Então, o modelo matemático do sistema real contém as matrizes A, chapéu, B, chapéu, C, chapéu e D, chapéu. Essas matrizes do modelo matemático do sistema real não são iguais às matrizes do sistema real. Lembra que modelo matemático é uma aproximação do modelo real, é uma aproximação da realidade. Mas são valores muito próximos, representa bem a dinâmica do sistema real. O observador de estados, ele faz uso dessas matrizes A, B, C e D estimadas, ou seja, o observador de estados trabalha com o modelo matemático do sistema real. Então, por definição, um observador de estados tem também duas equações, uma equação de estado e uma equação de saída. Eu vou definir aqui, ó, o observador de estados tem duas equações. Uma de estado, x, chapéu ponto, igual a chapéu, x, chapéu, mais b, chapéu, vezes u. U é a entrada comum para o sistema real e para o observador de estados. Mais h, já eu falo sobre esse h, vezes y menos y chapéu. Lembrando que y chapéu é igual c chapéu x chapéu mais d chapéu vezes o u. Pessoal, estas duas equações aqui, definem o observador de estados. Essas duas equações definem o observador de estados. Ok? Deixa eu só arrumar aqui o x, aqui é x chapéu ponto, tá? Eu vou arrumar isso, que não está bem escrito aqui, mas eu quero deixar isso bem definido. Ok? Aqui é x chapéu ponto. Ok? Essa matriz H, que é responsável por fazer o x chapéu se aproximar de x. Então, a matriz H é a responsável por fazer x chapéu se aproximar de
X. Claro que na teoria vocês vão aprender a calcular esse vetor de ganhos H. Então no MATLAB, como que se calcula esse vetor de ganhos H? Então no MATLAB, o vetor ou a matriz H, ela é calculada através do comando place, na sintaxe A, apóstrofe, vírgula, C, apóstrofe, vírgula, polos, fecha parênteses, apóstrofe. Polos, esses polos são os polos do observador. Na verdade, o observador de estados, ele tenta imitar a planta. Se a planta tem polos, o observador também deve ter polos. Então, esses polos são os polos do observador. Ok? É isto. Para resumir, temos aqui, ó, o diagrama completo. Vocês podem observar aqui que você tem exatamente no que está pintado de verde, o sistema representado por x ponto igual a x mais bu e y igual a cx mais du. Este é o diagrama de blocos da equação de estado e da equação de saída de um sistema real, da planta. E este diagrama, que está na cor amarela, é exatamente o diagrama em blocos do observador de estados. De onde saiu esse diagrama? Esse diagrama, pessoal, esse diagrama saiu exatamente dessas duas equações, que eu vou escrever aqui, ó. X ponto igual a AX mais BU, e da outra equação y igual CX mais DU. Obviamente que esse diagrama do observador, saiu da equação de estado do observador, que é x chapéu ponto, igual a A chapéu, x chapéu, mais B chapéu, vezes U, mais a matriz H, vezes Y, menos Y chapéu. E da equação de saída, Y igual, Y chapéu, né? Igual a C chapéu X mais D chapéu U. Como já mencionado desde o primeiro dia de aula, os nossos sistemas têm a matriz D igual a 0. Então ela nem precisa aparecer no diagrama de blocos, nem do observador e nem tampouco do sistema real. Este é o observador de estados. Ele faz a estimativa dos estados da planta de um modelo real através da medida da saída do próprio modelo. E claro que as matrizes do observador de estados são as matrizes do modelo matemático da planta real. Se você supuser aí que não houve erro de modelagem matemática, o que é impossível, então as matrizes A, B, C e D do observador serão iguais às matrizes A, B, C e D da planta. Mas sempre há erros de modelagem, então nunca as matrizes do observador serão iguais às matrizes da planta. Claro que as matrizes do observador serão estimativas das matrizes da planta real. E assim, o observador consegue estimar os estados da planta real. Uma vez que você estimou os estados, com X chapéu disponível,
porque ele foi estimado pelo observador, ao invés de você aplicar a lei U igual a menos K vezes X, a lei de realimentação fica U igual a menos K vezes X chapéu. Porque agora nós temos o vetor de estado estimados. Ok? Bom, esta é a teoria básica para laboratório de um observador de estados. Eu vou deixar uma atividade com vocês que é exatamente esta. Você vai lá no experimento, deixe-me ver aqui o número do experimento. Você vai lá no Moodle, pegue a apostila de laboratório de controle avançado, L9420, e você vai lá no experimento 5, ok? Experimento 5, você vai lá no experimento 5, você vai até o experimento 5, então atividade. Atividade, vamos lá. Vou colocar uma atividade para vocês aí. Atividade. No experimento 5, atividade é o experimento 5. Está lá no Moodle. Experimento 5. O que você vai fazer? No experimento 5, é proposto um modelo matemático de um sistema qualquer. Então a planta é esta daqui, ó. A planta do experimento 5 é esta daqui, ó, que eu vou colocar aqui. Tem x1 ponto, x2 ponto, igual a matriz A. A matriz A é composta pelos elementos 0, isso está na apostila, 1, menos 1, menos 3, vou multiplicar, obviamente, pelo vetor x, x1, x2, mais a matriz B, composta por 0 e 1, vezes U, e y será igual a matriz C, que é 1, 0, vezes o vetor x, x1 e x2. Está aí. Esta é a planta real. Você vai propor para esta planta um observador de estados. Observador de estados para esta planta. Nós não conhecemos. Então, nesse experimento 5, pede-se para você propor um observador de estados para esta planta real. Somente isto. Então, no começo, na primeira simulação, considere que não houve erro de modelagem. Certo? Então, na primeira simulação, considerar erro de modelagem nulo. Significa que as matrizes A, B, C do observador serão iguais às matrizes A, B e C da planta. Que é, na prática, impossível. E na segunda simulação, você vai provocar um erro de modelagem matemática. Então, na segunda simulação, provocar um erro de modelagem na matriz A.
do observador. Então, na segunda simulação, você vai chamar a matriz A do observador de A chapéu, porque vai ser a estimativa da matriz A da planta, que vai conter um erro de modelagem. Então, nesse caso, o erro de modelagem que você vai provocar aqui na matriz A do observador, você vai chamar de A chapéu igual 0,1 vezes rand. Esse rand n é um comando do MATLAB. 2, ok? Mais então vai ficar assim, ó, um minutinho só. Esse vai ser o erro de modelagem que você vai provocar. A matriz A vai estar modificada de 0,1 vezes uma matriz randômica 1,2. Então, A mais, ok? Então, a sua matriz do observador A chapéu será igual a matriz A mais 0,1 vezes rand n 1,2. Veja, as matrizes B e C do observador, nessa segunda simulação, continuarão sendo iguais às da planta real. Provoque o erro de modelagem apenas na matriz A do observador. Então essa matriz não vai poder mais ser chamada de A, porque ela não vai ser igual à matriz A da planta. Ela deve ser chamada de qualquer outra letra. Azão, azão, A chapéu, como quiser. Depois, claro que você vai ter que calcular o vetor de ganhos H, usando a matriz A chapéu e não mais a matriz A. Bom, faça essa tarefa e me entreguem via Moodle até a semana que vem.